Shabbat Shalom para você e toda a sua família, Shabbat Shalom para a sua comunidade, para a sua igreja, para a sua sinagoga, Shabbat Shalom para todos vocês que vão acessar aqui esse estudo incrível, essa reflexão tremenda sobre a vida de Yosef, sobre a vida de José, o vulgo José do Egito. Todos os anos nós temos abordagens incríveis sobre essa paraxá, que hoje se inicia ali em Bereshit, Gênesis, capítulo 41 em diante. E hoje, mais uma vez, inovando a reflexão sobre a mesma paraxá, que nunca é igual às abordagens, elas sempre se renovam. Hoje nós vamos falar sobre o justo. Yosef HaTzadik, José o justo. E o que a Bíblia fala sobre José enquanto justo. Não esquece de dar esse like importante para o canal, para o engajamento do canal, para que esse estudo chegue a mais pessoas. A palavra que é levada aqui é a palavra da Bíblia, da Torá e da Brit Hadashah do Novo Testamento. Ela tem o poder de transformar a mentalidade de muita gente. Então você pode ser um canal de Deus, dando like, se inscrevendo no canal e, se possível, compartilhando. Algumas pessoas dizem, Moré, você só prega o Velho Testamento. Quase não vemos você citando o Novo Testamento ou pregando em cima do Novo Testamento. Pois bem, mostrando mais uma vez que a Torá é toda a Bíblia, porque a Torá é a instrução do Eterno, e também trazendo para vocês essa consonância e essa harmonia que existe na própria Escritura Sagrada, hoje eu só vou usar um texto do Novo Testamento para falar da porção da semana. Vem comigo, leia comigo aqui no livro de Hebreus. Abra a sua Bíblia. Nós vamos ler juntos aqui, você vai ler comigo para você ter certeza de que eu não estou alterando nada. E o texto diz exatamente o que ele tem que dizer. Abra Hebreus capítulo 10, verso 37. Para ficar melhor o nosso entendimento, vamos pegar do 36. Leia comigo. Hebreus 10, 36. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, amém, amém, e não tardará. Verso 38, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Verso 39, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que texto lindo, né? Muitas pessoas leem do jeito que a gente leu aqui, mas elas não entendem o que exatamente esse texto pode trazer na sua profundidade. Vamos aqui no Sod, vamos nos segredos desse texto. Eu vou usar Hebreus do capítulo 10, verso 36, 39, e daqui a pouco eu vou também citar Hebreus 11, 1, sobre a fé, Emuná, para falar sobre Yosef, José. E para comentar o que acontece aqui em Gênesis 41. Gênesis 41 é uma paraxá que nós chamamos de Miquetes. Para quem não sabe, nós temos 54 porções anuais, uma por semana, e cada ano a gente traz uma temática ou uma abordagem inovadora para cada paraxá. Bom, no fim de tudo, no fechamento, na suma, na reflexão, no fim, o meu justo viverá da fé. Hebreus está dizendo que o justo vive da fé. Rapidamente vamos abordar fé. Fé, palavra hebraica, é emuná, que a gente pode brincar com o acrônimo dizendo que existe um oleiro ali. Ou emuná, existe força aí dentro, existe um movimento dentro de você. Então, a própria palavra para fé no hebraico, que não é apenas crença, significa que essa fé é dinâmica. E o dínamo da alma é a fé ser fortalecida. E só pode fortalecer a fé aquele que tem a sua fé testada, provada. Aquele que passa por testes. E diante do teste tem que ter fé o suficiente e convicção, né, para tomar as decisões certas. E aí nós estamos falando da pessoa certa para esse texto. Vamos agora trazer um pouco dessa história da porção da semana. O texto se inicia dizendo: ao fim de 2 anos o faraó teve um sonho. É interessante que ao fim de 2 anos não é o tempo de prisão de José, mas o tempo contando do dia e exato momento em que o padeiro e o copeiro passou na cadeia. José
faz um pedido ao copeiro, porque o padeiro, pedindo a sua revelação, teve uma notícia não tão boa. Ele seria morto em 3 dias, enforcado. E o copeiro, de acordo com a interpretação do sonho de José, teria voltado então ao posto do faraó. E assim aconteceu. Nós vivemos dias que é muito importante refletir sobre essa história. Eu sei que muitas pessoas, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito dessa paraxá, mas muita gente gosta muito de pregar a história de José. Gostam da história de José, de filmes e tudo que diz respeito à saga do 4º homem da dinastia, do 4º homem da Torá. Agora, é preciso dizer algumas coisas sobre José e usar esses arquétipos, princípios e usar a própria história literal de José para um ensinamento fundamental. O seu destino e o meu destino não está decidido. Porque a palavra destino, inclusive, vem de decisão. Então, o futuro de amanhã será o resultado de nossas decisões hoje. E na vida de Yosef, o que vai se tornar depois de Sefanet Paneia, o decifrador de enigmas e sonhos, na vida deste hebreu, as suas decisões fizeram toda a diferença. Quando lemos o capítulo 37, começa a narrar então a história do jovem de 17 anos, ele já tem sonhos e em seus sonhos ele mesmo entende que Deus tem algo grande para ele. Só que até o capítulo 37, o capítulo 41, nós temos aí 4 capítulos, muita coisa aconteceu na vida de José. E José nos ensina que o segredo para tudo na vida é a perseverança. E claro, eu posso ser muito perseverante, mas se eu perseverar na decisão errada, no projeto errado e no caminho errado, a minha perseverança também não vai funcionar. Ela vai me dar o retorno daquilo que realmente eu estou plantando. Mas se você consegue canalizar a sua força de vontade e a sua perseverança partindo de princípios e decisões corretas, a recompensa, as conquistas são inevitáveis. José é o patriarca que mais exalta o nome de Deus. Nem Abraão, nem Isaac e nem mesmo Jacó, seu pai, que era um grande profeta, assim como Abraão, exaltou tanto o nome de Deus e mostrou tanta seriedade. E nenhum dos outros 3, isso é muito sério que eu vou falar, foram tão justos. Eles tiveram mais fé, tiveram méritos e têm até hoje, mas ninguém foi tão reto, tão justo e tão correto com suas decisões como o nosso querido Yosef. Yosef, no áudio passado a gente falava sobre o desejo, sobre a língua sobre o desejo, o poder da palavra sobre o desejo, e nós ensinamos que Deus curou o Lashon Hará de José e preservou o pacto de José, que foi a circuncisão. Deus cura o Lashon Hará quando José fala mal dos irmãos. Falamos isso no vídeo anterior, que está aqui no nosso canal e você pode acessar. E também entendemos que Deus curou o pacto de José, pois no capítulo 39 a mulher de Potifar tenta ter relações sexuais com José e ele foge dela. E no capítulo 38, anterior a isso, nós temos Deus curando o onanismo dentro do povo judeu, para que o povo judeu não fosse um povo pervertido e que a libido atrapalhasse o propósito de Deus para com os filhos de Israel. Então é muito importante eu te dizer que ninguém exaltou tanto o nome de Deus como José exaltou. Veja, no episódio da mulher de Potifar, ele diz o quê? Pecaria eu contra Deus tendo relações sexuais com você, uma mulher casada e mulher do meu patrão? Não, não posso profanar o pacto que tenho com o meu Deus. Ele responde automaticamente à reação e da tentação que ele é exposto ali, ele foge. Então, pecaria eu contra Deus? Exaltou o nome do Eterno. Olha o segundo episódio. O padeiro e o copeiro ouvem falar sobre José e que ele é o líder ali do cárcere, junto com o carcereiro, é um homem justo, e resolvem contar os seus sonhos para José. Porque José diz assim, contem-me os sonhos de vocês. E aí qual é a resposta de José para eles? José diz ao padeiro e copeiro, acaso não pertence a Deus a revelação de todos os sonhos? Exaltou o nome do Eterno mais uma vez. Esse episódio que acabamos de citar do padeiro e do copeiro foi em Gênesis 40. Gênesis 41, o faraó tem um sonho. O faraó já tinha matado vários magos, bruxos, adivinhos do Egito, ninguém decifrava o sonho. Claro que houve um propósito divino de cegar o entendimento desses homens que também tinham conhecimentos espirituais e conheciam os arquétipos dos sonhos. Porém, nenhum deles conseguiu interpretar.
O faraó, que é perverso e que poderia matar José por muito menos, chama José, preparam José, levam José até a frente do faraó. E qual é a primeira resposta de José ao faraó depois deste ter ali contado os sonhos da espiga e das vacas? E você conhece a história? E nós ganhamos tempo? José responde para o faraó correndo um risco de vida. Ele diz: faraó, eu não tenho a revelação, a interpretação dos seus sonhos, porque o faraó contou 2 sonhos. Mas José, de prontidão, exalta o nome de Deus sobre um deus no Egito, que era o faraó, um semideus, e diz: mas o meu Deus tem a interpretação do sonho. O faraó poderia ter automaticamente, quando José falou a primeira frase, primeira expressão de dizer que ele não tinha interpretação, ele poderia nem querer escutar mais e já executar José. José não temeu estar diante do faraó e também tinha convicção da promessa, tinha convicção de sua identidade, ele era filho de Jacó, foi muito bem forjado a sua identidade de fé. Ele diz: o meu Deus tem. Porque o meu Deus é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, de Isaac, ele é grande. Ele tem a resposta para o enigma do sonho do faraó. Na vida do justo, José, assim como o texto de Hebreus diz, que não retrocede, que não recua, e a sua alma, quanto mais é provada, quanto mais sofrimento, 12 anos de cadeia, fizeram as convicções de José só aumentar, não diminuíram. José nos revela 4 passos. Na vida de José, o justo, pela fé, aprendemos visão, caminho, conquistas e recompensas. Se você que é justo e vive pela fé e é justificado pela fé em Cristo, não recuar, você vai ter uma visão clara, você vai entrar pelo caminho, e Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai andar em cima da rocha, você vai ter conquistas e vai vir grandes recompensas sobre a sua vida. Por quê? Mas o evangelho que se prega aí fora é evangelho de facilidades. Eu não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que aquele que persevera, aquele que é fiel ainda nessa vida, tem conquistas e recompensas. Pois a própria Escritura diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11. Deus dá recompensas àqueles que buscam a Ele e temem o seu nome. Foi assim com Yosef e é assim com todos nós até hoje. No caso da mulher de Potifar, Yosef, filho de Jacó, o 4º homem da dinastia, ainda jovem, ele disse: eu não vou pecar contra Deus. No caso do padeiro e do copeiro, que Deus usa ele para interpretar o sonho, ele diz: não cabe a Deus, não pertence a Deus a revelação dos sonhos. No caso do faraó, ele diz: eu não tenho, faraó, o que você precisa e o Egito, mas o meu Deus tem e me colocou aqui para isso. Olhando para a vida de Yosef, nós podemos aplicar uma realidade hoje. Quantas pessoas desistem da fé? Quantas pessoas magoadas, feridas com os homens, decepcionadas com as instituições? Quantos desviados, afastados da presença de Deus, estão aí vagando como um bode expiatório no deserto, sozinhos, numa solidão espiritual que é a pior que existe. Essas pessoas estão feridas, desgarradas, afastadas, e nós, líderes, temos participação nisso. Porém, a responsabilidade, primeiro, é delas. Elas precisam tomar melhor suas decisões. Essas pessoas precisam entender que existe um lugar certo, uma comunidade certa, um caminho certo. Existem as pessoas certas que vão ajudá-las a alcançar os seus objetivos e ter a visão certa. Deus diz: o que vês? E Yeshua diz: eu sou o caminho. A Bíblia diz que Deus é galardoador. E se você estiver do lado das pessoas certas, na comunidade certa, na igreja certa, na sinagoga certa, e tomando as decisões certas, não tem como dar errado. A matemática de Deus é infalível. Então, cabe a mim dizer para você no fim dessa paraxá: o erro não está na Torá, na Bíblia, e nem em Deus. O erro não está realmente nas Escrituras. Você precisa decidir melhor. E precisa de uma boa visão. Precisa enxergar melhor e sair do plano B. Porque o Eterno chama a cada um de nós viver o plano A. E assim como o governo veio sobre a vida de Yosef, o governo, o reino e os céus virão para nós. Olha o que a Bíblia diz: aquele que há de vir não tardará, mas virá. Ele virá no tempo certo. Assim como Yosef, Yeshua virá para governar. Eu te espero na próxima paraxá e espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Não seja um membro fora do corpo. Procure uma comunidade, procure se aliar, procure se juntar. Você sozinho não pode continuar caminhando.
Sua perseverança, sua fé e os projetos de Deus na sua vida precisam estar integrados com uma visão grupal, com uma visão comunitária, porque Deus é comunidade. Baruch Hashem.